Amados irmãos, quero convidá-los, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas. Damos continuidade à exposição dessa Epístola de Paulo. Ela, para muitos estudiosos, é considerada a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu, como já é conhecimento dos irmãos. E essa epístola ela é extremamente preciosa porque nela verificamos o apóstolo Paulo confrontando, denunciando um outro evangelho que não era o evangelho de Cristo, um outro evangelho que escravizava as pessoas, um outro evangelho que era marcado pela religião, um outro evangelho que baseava a salvação na meritocracia. Se tem mérito, se cumpro, se faço, se sigo ritos, determinações, então isso me dá garantia da salvação, que é uma grande mentira, um grande erro. Nessa manhã, dando continuidade, nós vamos observar capítulo 2, versículo 15 a 21. Vamos nos lembrar que até aqui o apóstolo Paulo já se defendeu, o apóstolo Paulo já apresentou que ele é sim apóstolo de Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus o chamou, o preparou. O apóstolo Paulo já mostrou até aqui que as acusações dos judaizantes que ele era uma farsa não procede. Paulo já mostrou até aqui que os próprios apóstolos Pedro e Tiago reconheceram Paulo como apóstolo de Cristo Jesus aos gentios, aos não-judeus. E nessa manhã nós trabalharemos capítulo 2, versículo 15 a 21. E algo extraordinário Paulo trata nesse texto. Paulo ele vai entrar naquilo que é o âmago, aquilo que é o cerne, aquilo que é o ponto nevrálgico, é o ponto central, podemos dizer, da fé cristã, da teologia bíblica acerca da nossa salvação. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: o que me faz ser aceito por Deus? O que lhe dá garantia de que você será aceito por Deus, mesmo sabendo que você é um pecador que peca? Como você pode ter segurança que na sua morte, quando você morrer, você estará diante de Deus, você prestará contas a Deus e Deus o aceitará? O que lhe dá garantia de que Deus lhe aceita? E o Paulo vai trabalhar nesse texto, nesses dois versículos, esse assunto. E os dois versículos de hoje, irmãos, é a introdução do capítulo 2, do capítulo 3 e capítulo 4. É muito bacana isso. Esses dois versículos, Paulo está preparando para tudo quanto ele vai dizer nos capítulos 3 e 4. Então eu vou ler o texto, vamos orar primeiro. Após a oração, vamos ler o texto e brevemente expô-lo. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Nosso Deus, Pai de amor, Pai bendito, louvamos-te, ó Deus, reconhecemos que Tu és o Deus Criador e Tu és o Deus Salvador, Tu és o Deus que sustenta toda a Tua criação, Tu és Deus que nos dá força, Tu és Deus que nos dá sabedoria, Tu és Deus que cuida do Seu povo. Obrigado pelo privilégio que temos de nos reunir nessa manhã e olharmos para a Tua Palavra. Rogamos-te, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, venha abrir nossos olhos, ó Pai, tirar a nossa cegueira, limpar nossos ouvidos, ó Pai, que o nosso coração seja terra fértil para receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo que oramos, amém. Amém. Então, lá, Gálatas 2, 15 e 16, olha o que Paulo diz: nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obra da lei nenhuma carne será justificada. Amados irmãos, esse texto nos mostra algo muito básico e fundamental. Esse texto nos mostra que você só pode ser aceito por Deus. Você só é aceito por Deus e declarado justo por Deus se você crer, se você confiar na obra
remidora ou na obra meritória de Cristo Jesus. Não tem como ser aceito por Deus a não ser pela obra que Cristo Jesus realizou. E a pergunta que eu fiz inicialmente é justamente sobre isso: o que me faz ser aceito por Deus? Por que essa pergunta é importante? Porque quando nós olhamos para as religiões, o que as religiões falam sobre como ser aceito por Deus? Eu sou aceito por Deus quando eu realizo obras de amor, não é? Quando eu realizo obras de caridade, quando eu realizo obras de bondade, de justiça. As pessoas acreditam piamente que serão aceitas por Deus com base naquilo que elas realizam, com base naquilo que elas fazem. Então, se eu pratico o bem, se eu sou uma pessoa correta socialmente, se eu sou uma pessoa que pratico a política da boa vizinhança, se eu sou uma pessoa que perdoa o meu próximo, se eu sou uma pessoa que não fico caluniando a outra pessoa, se eu pratico boas obras, eu vou ser aceito por Deus. Muitas pessoas acreditam nisso. O judaísmo dizia que as pessoas eram aceitas por Deus quando elas cumpriam as obras da lei. Ou seja, se um judeu ou um prosélito, um gentil que tornou-se da fé judaica, ele cumprisse a observância do sábado, se ele seguisse o calendário judaico, se ele seguisse a dieta judaica, ele seria aceito por Deus. Porque ser aceito por Deus implicava em seguir uma cartilha ou uma lista de ordenamentos, de mandamentos que Deus havia estabelecido. No entanto, o apóstolo Paulo está mostrando que não é desta maneira que somos aceitos por Deus. Porque a lei de Deus, ela tem um grande propósito. A lei de Deus, ela é boa. A lei de Deus é maravilhosa. Mas a lei de Deus, ela não serve para salvar. A lei de Deus, ela tem uma finalidade: mostrar o quanto somos incapazes de cumpri-la. O quanto que o coração humano é perverso. O quanto que, após a queda, o pecado afetou a vida humana em toda a sua extensão. O pecado afetou a maneira como pensamos, como sentimos, como agimos. O pecado afetou a maneira como vivemos a vida. A lei, ela é boa. A lei de Deus é maravilhosa, mas ela não salva. Ela mostra a nossa incapacidade. E aí então, vejamos o texto que o apóstolo Paulo vai nos mostrar, que ele diz de maneira muito clara: sabemos contudo, versículo 16, que o homem não é justificado pelas obras da lei. E os irmãos já estão conscientes que o apóstolo Paulo está tendo um grande embate contra os judaizantes. Os judaizantes diziam: sim, Jesus é o Messias, reconhecemos isso, mas somente Jesus não é suficiente para salvar. Para que seja salvo, você precisa guardar o sábado, você precisa cumprir a dieta judaica, você precisa cumprir o calendário judaico, algumas datas especiais do calendário judaico. Então o apóstolo Paulo, quando ele começa a combater e mostrar o erro dos judaizantes, mostrando então que a salvação, ela não é conquistada pelas obras. E aí então, por isso que Paulo continua: nós também, olha na sua Bíblia, versículo 16, nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos o quê? Justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. E aí, meus irmãos, é aquilo que eu já disse no início. Paulo entrou no âmago acerca da doutrina da fé cristã, quando ele faz justamente esse contraste. O homem não vai ser justificado pelas obras da lei, mas o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. E o que significa justificação? O que é isso? O que vem a ser esse termo teológico que Paulo usa aqui? E esse termo é tão importante porque se nós não entendermos o que é justificação, nós deixamos de compreender a grandeza, a beleza, a maravilhosa obra que Cristo Jesus fez por nós.
E é algo muito interessante, porque a única forma de você ser aceito por Deus é colocando toda a sua confiança na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Maria não salva, não intercede por nós. Práticas religiosas não são salvadoras. Ser membro de igreja batista não salva. Cumprir uma série de rituais não salva. Ser batizado não salva. Vir todos os domingos para a igreja não salva. Então, como que eu tenho convicção de que sou aceito por Deus? É justamente mediante a obra justificadora que Jesus Cristo realizou. A nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela traz o seguinte conceito bíblico de justificação. Preste atenção, irmãos. Nessa manhã eu vou trazer aos irmãos alguns dados de um teor um pouco mais teológico. É importante que vocês estejam atentos, compreendendo, tá bom? O que é justificação? Quando falamos de justificação, o que é isso? De uma maneira muito simples, antes de eu ler a definição da declaração doutrinária, justificar é um ato forense. É quando um juiz declara que o pecador, um pecador justo, está justificado, não há mais culpa legal. Não existe mais culpa legal diante de Deus para aqueles que confiam em Cristo Jesus. Então, a definição de justificação é a seguinte: a justificação, que ocorre simultaneamente com a regeneração, é o ato pelo qual Deus considera os méritos do sacrifício de Cristo, absorve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo. Percebem? Olha que bacana. Juntamente, simultaneamente a nossa regeneração. O que é regeneração, irmãos? Novo nascimento. No mesmo momento em que o Espírito Santo de Deus, ele nos regenera, Deus, mediante aos méritos da obra de Cristo Jesus, ele está o quê? Mediante aos méritos de Cristo, a obra de Cristo, ele nos absorve, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. No momento em que somos regenerados, recebemos de Deus o perdão de todos os nossos pecados, e Deus não somente nos perdoa, mas nos declara justos. E este ato de Deus capacita-nos para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus nos regenera, quando nascemos de Deus, nós somos justificados mediante ao mérito da obra de Cristo Jesus, e esta obra que Deus nos faz, tanto de regeneração quanto a de justificação, ela nos capacita a vivermos uma vida de retidão. Ela nos capacita a vivermos uma vida correta diante tanto de Deus quanto dos homens. E outra questão, essa graça é concedida não por causa de qualquer obras meritocratas praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo Jesus. Nós recebemos essa graça de Deus não porque merecemos, não porque eu fiz algo para chamar a atenção de Deus, não porque fiz algo que fizesse-me digno de recebê-lo, não, mas absolutamente, tão somente pela graça de Deus. O Catecismo Maior, ele vai definir da seguinte maneira: justificação é o ato livre e gracioso de Deus, que ele imputa a justiça de Cristo a um pecador que crê. Olha que bacana, é um ato livre de Deus, é uma decisão de Deus. Deus decide justificar graciosamente. Ele imputa a justiça de Cristo, não é a nossa própria justiça, não é a justiça dos nossos próprios braços, digamos assim, mas é a justiça de Cristo que é colocada em nossa conta. E aí, há um pecador que crê, e por isso fala palavras de paz à sua consciência, no perdão de seus pecados, declarando juntos e aceito por Ele. Como que eu tenho convicção, meus irmãos, de que sou aceito por Deus? Como eu posso ter certeza de que tenho perdão dos meus pecados?
Como posso ter certeza se eu morrer hoje, eu não serei condenado? Como posso ter certeza se eu morrer hoje, eu receberei a salvação? Mediante a justiça de Cristo. Mediante a obra de Cristo Jesus. Quem crê em Cristo Jesus, quem crê que Jesus Cristo morreu por meus pecados, quem crê que Jesus Cristo, Ele pagou o preço da minha dívida, se você crê nisso, se você reconhece isso, dê glória a Deus. Glória a Deus. Fiquei preocupado, pensei que ninguém está de glória a Deus. Meus irmãos, se você reconhece que o preço foi pago, se essa mensagem lhe atrai, se você, poxa, eu preciso disso, quer dizer então que Jesus já fez tudo para que eu recebesse o perdão e a salvação? Ele pagou o preço da minha dívida, os meus pecados? Sim. E quer dizer então que Deus me declarou justo pela obra de Cristo? Sim. Quer dizer então que eu morri para o pecado e estou livre para viver uma vida de obediência a Deus? Sim. Sabe por quê, irmãos? Quem é regenerado e justificado morreu com Cristo para o pecado. Aí tem algumas pessoas que não entendem a palavra de Deus e acham, poxa, então se Deus já me perdoou todos os meus pecados, então eu vou cair na gandaia. Se Deus já me perdoou todos os meus pecados, então eu vou tirar proveito de tudo. Se está tudo perdoado, eu vou fazer o que eu bem entendo, bem quero. Porque se eu não estou perdoado, eu não posso fazer o que eu quero? Quem é regenerado e justificado não pensa assim. Quem é regenerado e justificado, o seu velho homem foi crucificado com Cristo, não é mais escravo do pecado, foi sepultado com Cristo. Quem é justificado e regenerado, deseja agradar a Deus com a sua vida. Quem é regenerado e justificado, vem à igreja não porque pai e mãe pega no pé, não porque o cônjuge pega no pé, estuda a Bíblia não porque fica sendo policiado, mas porque ama a Deus, tem prazer em Deus. Quem não é regenerado e justificado, não ama, não tem prazer em Deus. É um religioso. E quantas pessoas estão dentro das igrejas e são simplesmente religiosas? Vêm porque se acostumaram a vir, porque é agradável a vir. O regenerado e o justificado não é mais escravo do pecado. Mas pastor, eu sinto-me tentado toda hora, sinto ira às vezes, sinto inveja, sinto medo, sinto ira, já falei, raiva, sinto lascívia. Isso é obra da carne. Quem é regenerado, justificado, tem o seu velho homem sepultado com Cristo e andando no Espírito, vence a luta contra a carne. Entendem, irmão? Que beleza? Irmãos, que beleza? Então, nós somos justificados em Cristo Jesus. Diante de Deus, Deus olha para nós mediante as meritocratas obras de Cristo. Deus olha para nós e nos vê como aqueles que já não há mais culpa legal diante dele. Em Cristo Jesus nós somos livres, não para cair na gandaia, não para fumar, não para beber, não para se prostituir, não para falar mal do outro, não para ficar com raiva, não para causar intrigas, mas nós somos livres para amar e obedecer a Deus. Nós somos livres da escravidão do pecado. Por que isso é importante? Porque nós podemos fazer uma autoavaliação. Se eu digo que sou regenerado, justificado, isso é evidente em minha vida? Como é que eu lido com as tentações da minha vida? Como que eu lido com as pressões da minha vida? E aí então, meus irmãos, o breve catecismo de Westminster vai dizer o seguinte sobre justificação, na pergunta 33. Ele fala assim, esse catecismo fala assim: a justificação é um ato livre da graça de Deus, na qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo,
a nós imputada e recebida só pela fé. Pela fé nós recebemos. Agora, como é precioso, irmãos e irmãs, termos convicção disso. Por isso que um salvo em Cristo Jesus, ele tem esperança. Por isso que um salvo em Cristo Jesus, diante das tribulações, ele não abandona a fé. Olha o seu boletim, por favor. Olha a leitura bíblica de Romanos 5, 1 a 5. Vamos ler todos nós juntos e observe quais são as implicações práticas de se ter convicção da justificação em Cristo. Leiam todos comigo, por favor. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segura um pouco. Qual é a primeira bênção de termos convicção da justificação? Nós temos o quê? Paz com Deus. Vamos continuar. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Como que temos acesso à graça de Deus? Pela fé. Em quem? Em Dalai Lama? Em Maria? Em Buda? Em Santo Antônio? São José? São Leandro? São Heloísa, né? Santa Heloísa? Não, né? Através de quem? De Cristo Jesus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas... Como que ter convicção da justificação nos fortalece nas tribulações? Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. A esperança não causa decepção, visto que receber de Deus algo. A obra de Jesus não está incompleta, não é completa, é perfeita, é absoluta. Terceiro ponto. Somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. A base da justificação é a obra de Cristo. E o meio da justificação é a fé em Cristo. Você pode saber que a obra de Cristo justifica, mas se você não crê nisso, de nada resolve. A salvação não se recebe por osmose. A salvação se recebe com arrependimento e fé em Jesus. Se você não se arrepender diante de Deus, se você não confessar a Deus seus pecados, reconhecer a sua incapacidade de salvar a si mesmo, se você não reconhecer a sua incapacidade de se auto-justificar, se você não reconhecer que necessita dessa graça de Deus, você não vai ser salvo. Você pode saber que isso existe, mas a salvação não é pelo só conhecimento da verdade. É preciso conhecer a verdade e crer na verdade e viver segundo a verdade. O quarto ponto é que aqueles que foram justificados pela graça por meio da fé são simultaneamente justos e pecadores. Sim, somos justificados, não há mais culpa diante de Deus, mas ainda vivemos no mundo caído. Ainda lidamos com a luta contra o mundo, a carne e o diabo, e muitas das vezes desobedecemos a Deus. Conscientemente fazemos aquilo que é mal aos olhos de Deus. Somos justos que ainda pecam, mas somos justos que fomos perdoados em Cristo Jesus. E a justificação, juntamente com a regeneração, nos capacita, nos habilita a vivermos uma vida de amor e obediência a Deus. Lá em João 14, 21, Jesus fala o seguinte: aquele que me ama, obedece às minhas palavras. A obediência é uma evidência do amor. Obedecemos porque amamos. Obedecemos porque já somos salvos. E não obedecemos para sermos salvos. E não obedecemos para podermos amar. E aí então, devemos fazer uma distinção entre justiça imputada e santidade pessoal. O que é isso? Somos justos diante de Deus. Deus nos declara justo, não há culpa legal diante dele, mediante aos méritos da obra de Cristo Jesus. Isto é uma verdade. Outra verdade é, agora como justos diante de Deus, santos diante de Deus, vivamos uma vida de amor e obediência a Deus. Isso é a distinção entre justiça imputada e santidade pessoal.
Ou seja, eu tenho convicção do perdão, tenho convicção da salvação, não porque eu mereço, não porque eu venho à igreja, não porque eu fui batizado, não porque eu sigo uma cartilha, não. Se fosse por isso eu estava condenado, mas por aquilo que Jesus fez, e como prova do meu amor a Jesus, como evidência desse amor a Jesus, eu vou obedecê-lo, eu vou cumprir seus mandamentos, eu vou fazer o que ele manda. Porque se eu não faço, se eu não cumpro, talvez seja uma evidência de que sou apenas um religioso que acostumou-se a viver dentro da igreja. Por isso, meus irmãos, que os mandamentos de Deus não são penosos. Jesus estabeleceu, não só Jesus, mas os apóstolos de Jesus estabeleceram 25 mandamentos recíprocos que cada um de nós precisamos observar. Então é uma bênção, irmãos. Como é bom sabermos que somos justificados, não é? Como é bom sabermos que temos segurança, não somos aquele povo confuso, não somos aquele povo inseguro, mas nós temos plena certeza da obra de Cristo Jesus, do seu mérito, da graça de Deus que nos alcançou. Como é bom sabermos que não somos mais escravos do pecado. Como é bom sabermos, e é muito legal isso, porque quando Paulo fala lá em Romanos 6, da morte do velho homem, o contexto é para mostrar que o nosso velho homem morreu em Cristo, crucificado com Cristo, sepultado com Cristo, e por isso que nós somos livres para amar e obedecer. Essa doutrina é maravilhosa, porque nos mostra a suficiência de Cristo e a liberdade que temos para viver para a glória de Deus. Então você foi salvo para viver para a glória de Deus. Amém. Você foi salvo para fazer aquilo que Deus deseja. É bênção demais, hein, irmãos? Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse momento especial que o Senhor nos concedeu. Que possamos viver segundo a Tua vontade, cumprir o Teu querer. Perdoa os nossos pecados e transgressões, ajuda-nos, ó Pai, a fazermos aquilo que Te agrada. Obrigado, Deus, porque Tu nos aceitas mediante a obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai amado, porque quando de fato reconhecemos a excelência da pessoa e da obra de Jesus, o Senhor nos deu a graça de sermos regenerados, ó Pai, salvos por Ti, e podemos hoje caminhar pelo louvor da Tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe e boa escola. Amém.